dia! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Deixa eu pegar aqui. Ai, a minha amiga é pesada. A Bíblia Sagrada, tá? Qualquer dia eu mostro com a câmera invertida para vocês verem o nome como realmente é, tá bom? Mas eu tô pegando ela para dizer que agora nós vamos estudar religião. E todas as vezes que nós estamos estudando religião, nossas aulas são pautadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meninos, é como se fosse uma bússola que nos mostra a direção e o caminho em que nós devemos andar, tá? E nós temos estudado a respeito dos profetas, e nós vimos que ser um profeta de Deus não é fácil. Demanda coragem, porque muitas vezes o Senhor manda revelar uma palavra que as pessoas não querem ouvir. É uma palavra dura, é uma palavra difícil e muitas vezes suscita a ira e o ódio, como foi o caso de Elias, quando ele falou, né? Ele repreendeu Acabe e disse que ficaria um bom tempo sem chover porque o povo cultuava Baal. E ele precisou ali erigir o altar, deixar bem claro que Baal não era o Deus verdadeiro, não era Baal que mandava a chuva e que nem ajudava com que as vegetações, as plantações crescessem. E ele provou isso. Também vimos na aula passada a respeito do profeta Isaías, o profeta do Messias. Nós tivemos aqui a participação especial do pastor Giovanni, um teólogo, e vocês viram que Isaías foi o profeta que mais predisse, mais fez profecia sobre o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um dos meus profetas preferidos. Nós vamos falar sobre Daniel. Sabe por que eu gosto tanto de Daniel? Porque ele escreveu profecias para os nossos dias. Quando nós estudamos a Bíblia, essas profecias são conhecidas como profecias para o tempo do fim, tá? Na Bíblia tem registrado dois tipos de profecias. Nós temos profecias que são clássicas e temos as profecias apocalípticas. As profecias clássicas constituem mensagens gerais de Deus e tem que ver com o dia a dia espiritual das nações, das pessoas, do seu povo. Seu alcance é restrito e abrange período de tempo relativamente curto e seu cumprimento é condicional. E as profecias apocalípticas, elas se utilizam de sinais, símbolos, números, mostram a ação de poderes hostis a Deus e a seu povo, e bem como o propósito divino, qual é o plano de Deus para o mundo. E essas profecias, ao contrário das profecias clássicas, que são condicionais, as profecias apocalípticas, elas não dependem das circunstâncias. E o livro de Daniel, que foi escrito por esse profeta que nós falaremos hoje, é uma profecia apocalíptica, né? Apocalipse e Daniel tem essas profecias apocalípticas. Pegue o seu livro, capítulo 8, Fiel longe de casa. Hoje é uma aula complexa, tá bom? E como o nosso tempo é muito resumido, eu não vou poder esmiuçar a aula de hoje. Então você vai acompanhar aí, depois você vai fazer a leitura. É muito interessante essa aula de hoje que é profética. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, nesse instante eu quero agradecer pela vida de cada aluno do 8º ano que estão juntamente comigo assistindo essa aula. Continue protegendo-os do vírus, do mal e desse vírus também que está assolando a humanidade. Proteja eles e a família, que sobre a família deles seja dispensada uma bênção. E nesse instante, ajuda-nos a entendermos a aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meninos, vocês aprenderam em ciências, eu sei que aprenderam, porque eu fui a professora de ciências de vocês durante 2 anos, e nós vimos ali a diferença entre astronomia, que é uma ciência e estuda os astros, e astrologia, que não é ciência.
mas que procura entender a correlação da influência dos astros no meio das pessoas, não é isso? A astrologia é algo que é antigo e já era praticado mesmo nos tempos bíblicos. Há mais de 2.600 anos, em Babilônia, existia uma classe de pessoas que eram profissionais astrólogos. Eles eram videntes especializados em descobrir a vontade dos deuses, né? E naquele tempo se dava tinha uma preocupação muito grande com os sonhos que tinham. E esses astrólogos, eles eram pessoas que deveriam decifrar os sonhos e dizer o que aqueles sonhos significavam. Eles eram sábios caldeus, e ali tinha grupos de encantadores, magos, feiticeiros, que se consideravam eruditos e cientistas, né? E eles ofereciam ao país uma ampla variedade de serviço nessa área de adivinhações. Contudo, mesmo naquela época, não passava de enganação. Quantas falsas predições, falsas interpretações eram feitas por esses adivinhos, encantadores e feiticeiros. Porém, o Senhor suscitou um verdadeiro profeta chamado Daniel para revelar os planos de Deus e a vontade de Deus para a humanidade. Daniel, ele foi levado em um período de guerra para a Babilônia. Na verdade, ele era de uma nobre família de Judá. Ele era um hebreu que tinha aprendido a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele, juntamente com outros jovens, foram levados, exilados para a Babilônia como prisioneiros de guerra. O rei Nabucodonosor, então, mandou confiscar para trabalhar no palácio aqueles jovens prisioneiros, né? Aqueles jovens exilados que eram bonitos, saudáveis, inteligentes. Então, ele confiscou para que pudesse trabalhar para ele. Quem sabe o rei confiscou o serviço desses rapazes porque já estava cansado do serviço enganoso daqueles astrólogos que ele tinha, né? E isso aconteceu em 605 a.C. Ao chegarem na Babilônia, aqueles jovens hebreus tiveram seus nomes mudados, como era o costume de Babilônia. E aqueles homens hebreus que tinham aprendido a amar a Deus, ali tiveram seus nomes trocados, né, para nomes que faziam menção às divindades, aos deuses babilônicos. Foi uma humilhação muito grande para aqueles homens, mas isso não fez com que eles esquecessem da sua origem e do seu Deus. Meninos, aqui vai a primeira lição. Quando vocês estão longe da presença dos pais de vocês, como vocês se comportam? Vocês se comportam de acordo com o meio aonde vocês estão, com os costumes das pessoas do local onde vocês estão, ou vocês continuam se portando de acordo com o que vocês aprenderam de seus pais? Embora Daniel e seus companheiros estivessem em outro país, em um país que cultuasse uma outra religião que não era dele, eles continuaram obedecendo a religião e o ensinamento que eles tiveram de seus pais em seu país. Isso é uma lição muito grande para todos nós. Meninos, por causa da inteligência, obediência de Daniel, ele se destacou muito nos serviços reais. E ele trabalhou nos governos de Nabonido, Belsazar, Dario e Ciro. Ele tornou-se um estadista respeitável no reino que pertenceu à Babilônia e posteriormente a Medo e Persa. Mas o que tornou Daniel famoso em Babilônia foi a interpretação de um sonho que ele deu. E é sobre esse sonho que nós falaremos nesse instante. Como eu falei para vocês, Nabucodonosor e o povo daquele tempo, eles davam muita ênfase aos sonhos. E Nabucodonosor teve um sonho, só que ele esqueceu o sonho que ele teve. E ele ficou perturbado. Então ele mandou chamar os seus adivinhos, né, os feiticeiros, aqueles astrólogos, para que dissessem o que ele tinha sonhado. E eles não souberam falar. E o rei Nabucodonosor ficou tão irado, tão irritado, que mandou que matasse todos os astrólogos, todos os adivinhos, todos os feiticeiros. Daniel, ele soube daquilo. Quem sabe Daniel não foi chamado para interpretar porque era muito novo e o rei
Nabucodonosor não sabia que ele tinha condição de interpretar. Porém, Deus já tinha dado alguns sonhos e visões para Daniel. Daniel era usado por Deus. E quando Daniel soube daquilo, ele chamou seus amigos, seus companheiros para passarem a noite em oração. E eles oraram ao Senhor. E o Senhor revelou qual foi o sonho que o rei tinha tido. E Daniel foi introduzido à presença do rei. E esse sonho se encontra em Daniel, capítulo 2. Você pode ler aí em sua Bíblia. E no seu livro, na página 63, está aí. Daniel revelou o que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Ele havia sonhado com uma estátua imensa. E essa estátua, a cabeça dessa estátua era de ouro. O peito dessa estátua era de prata. O quadril dessa estátua era de bronze. As pernas dessa estátua eram de ferro. E os pés eram de ferro misturado com barro. Você viu que começou nobre, forte e foi ficando mais inferior e mais fragilizado. E aí ele começou a explicar que cada parte dessa estátua tinha um significado. Nabucodonosor, ele era muito orgulhoso e ele achava que Babilônia ia dominar todo mundo, o seu reino não passaria. E essa visão foi para mostrá-lo que não era bem assim. E aí veio a interpretação que Deus deu a Daniel e Daniel revelou ao rei. A cabeça de ouro simbolizava o reinado de Nabucodonosor, o reinado de Babilônia, que durou de 605 a.C. a 539 a.C. O peito de prata simbolizou o reinado Medo-Persa, um reino mais fragilizado, que durou de 539 a.C. a 331 a.C. Depois a gente veio para o quadril, que simbolizava a Grécia, que teve o seu reinado de 331 a.C. a 168 a.C. E aqui as pernas de ferro, né, simbolizando o reinado de Roma, de 168 a.C. a 466 depois. Você pode dar uma olhada aí nessa tabelinha aqui, olha, da página 64 do seu livro, que vai estar falando sobre essa visão, o período, cada material, tá? O que simbolizava. E aqui na página 65 do livro de vocês tem também alguns animais, né? Esses animais simbolizam a mesma coisa da estátua. Ele vai estar descrito em Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, tá? Aí o leão também simboliza a Babilônia, o urso também simboliza a Medo-Persa, tá ok? E assim sucessivamente. Você vai ler o seu livro, você vai ter uma compreensão mais ampla sobre isso. Sabe o que eu gosto das profecias? Que quando você vai para a história, e eu sou formada em história, você começa a confrontar a profecia bíblica e a história, e você vai vendo que tudo isso foi se cumprindo ao longo da história. Você sabe que o Império Romano, ele foi sendo conquistado aos poucos por tribos bárbaras, né? No século V depois de Cristo. Esses povos, eles foram dividindo esse império dos Césares e foram originando as nações que compuseram a Europa. Isso tudo foi predito por Daniel, nesses sonhos e nessas visões dadas por Deus. E aquele império que era forte, a partir do momento que ele começou a ser dividido, ele foi se tornando mais frágil, como ferro. Não era mais de ouro, não era mais de prata, de bronze, mas agora era ferro. E agora já estamos nos pés dessa estátua, mais fragilizado ainda, ferro misturado com barro, que não dá união, não dá junção. E você vê que ao longo da história era muito comum que os reis de reinos diferentes casassem os seus filhos a fim de unir as nações, os reinos, e fortalecer esses reinos. Mas isso nunca aconteceu
Eu particularmente gosto muito de filmes épicos e são muito retratados esses casamentos entre reis de diversas tribos, de reinos diferentes, mas não conseguem unir e fortificar o reino. Isso é bíblico, queridos. E Daniel, ele registrou isso para que nós soubéssemos que tudo o que está acontecendo já foi profetizado por ele. Mas toda essa guerra, esse conflito entre as nações, entre as potências, países de primeiro mundo, de segundo mundo, países subdesenvolvidos, isso terá um fim. O Senhor colocará ordem em todas as coisas e instituirá o seu reino, que jamais terá fim. Você crê nisso? As profecias de Isaías sobre a predição da vinda do Filho do Homem, de Jesus, elas se cumpriram. Muitas outras profecias têm se cumprido. Essa profecia da estátua de Nabucodonosor tem se cumprido com a passagem do reino. A única coisa que falta se cumprir dessa profecia do sonho de Nabucodonosor, tudo isso já se cumpriu. A única coisa que falta é a pedra que foi lançada sem mão destruir essa estátua. E como tudo se cumpriu, eu não tenho dúvida nenhuma que isso também se cumprirá. E você? Você acredita nas profecias dadas por Deus aos seus profetas? Eu espero que sim. Deus abençoe vocês, continue aí, estude, leia direitinho essa profecia para que você possa entender melhor. E você vai responder as atividades das páginas 66 a 68, tá bom? Deus abençoe a você e a sua família. E até a próxima. Tchau.